não há som nem linguagem nenhuma, no entanto, faz-se ouvir por todos os cantos a voz do Senhor, ou a sua voz comunicando, testemunhando a respeito de Cristo, de Deus. No entanto, Deus quer que nós saibamos o que Ele quer para as nossas vidas, como nós devemos nos comportar em relação a Ele, como nós devemos lidar com Ele, como nós devemos responder a este grande Deus que criou todas as coisas e que nem precisava se comunicar conosco, por ser tão grande, tão grande, tão grande, mas assim se importou conosco. Ele não nos deixou ao bel prazer, mas nos entregou a sua palavra. Por isso ela é importante. Ela é o caminho pelo qual nós encontramos aquele anseio que nós temos no nosso coração, a necessidade da eternidade, a necessidade de uma alegria permanente. A palavra de Deus nos encaminha ou nos revela a Jesus Cristo, que é a vida, é a verdade e é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é aquele que nos conduz para os pastos verdejantes. Ele é o pão da vida que nos alimenta e sacia a nossa necessidade. Não somente o pão, mas ele é também a água que sacia a nossa sede de eternidade. É por isso que é importante você ouvir essa palavra. E eu espero essa noite que essa palavra não volte vazia, que de alguma maneira ela fale ao seu coração. De modo que você talvez rejeite, não quero mais ouvir essa palavra, ou esperamos, confiantes no Senhor, e essa é a nossa oração. Eu quero ouvir mais essa palavra, eu quero ouvir mais deste Deus que se revelou nessa palavra. Amém? Se você ainda não é um membro da nossa igreja, se você deseja conhecer mais a respeito da igreja, por favor, pode falar comigo depois. Eu vou estar ali fora. Você pode falar com qualquer outro irmão aqui também. Como é que você faz para se tornar membro dessa igreja, tá bom? Dessa comunidade aqui. Ok. Os avisos eu vou dar no final, tá bom? As crianças então já foram. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos, mais uma vez, examinar um pouquinho, um trecho do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Não sei se você notou, mas as músicas que nós cantamos essa noite, elas apontavam para uma característica do Senhor Jesus Cristo, como aquele que é o sol, que nos ilumina o caminho, aquele que é a luz do mundo. E essa é a ideia do texto de hoje. Jesus Cristo, a luz do mundo, tema da nossa pregação essa noite. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Vamos ler o versículo 12? Gostaria que pudéssemos ler todos juntos, por favor. Irmãos da mídia, coloquem aí a versão ARA, para podermos ler juntos. João, capítulo 8, versículo 12 somente. A palavra de Deus diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos mais uma vez dizer, um pouco mais forte? Vamos lá. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos mais uma vez orar? Senhor, queremos ser iluminados pelo Senhor. O Senhor ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos as verdades eternas
da Tua palavra. Que não saiamos daqui da mesma forma como entramos, Senhor, mas que saiamos diferentes. Eu sei que o Senhor quer falar conosco e nós estamos aqui para ouvir. O Senhor quer falar com aqueles que aqui estão aqui para ouvir. O Senhor trouxe. Então fala de maneira especial, de modo que não resistam à Tua beleza, à Tua glória, à Tua bondade, à Tua sublimidade, Senhor, e se rendam aos Teus pés, de modo que encontrem descanso e possam andar neste mundo de trevas, sendo guiados pela verdadeira luz, que é o Senhor. É no nome de Jesus Cristo, a quem nós amamos, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Alguns cientistas dizem que se de repente o Sol deixasse de existir, e alguns até presumem, tem até uma especulação de que sim, o Sol vai desaparecer há alguns dias, talvez daqui a 6 milhões de anos. Os cientistas presumem que se o Sol deixasse de existir, toda a vida humana da Terra pereceria. Tão grande é a importância do Sol. Dentro de poucos dias, de poucos minutos, poucas horas, na verdade, a Terra ficaria completamente congelada se o Sol não mais existisse. Tudo o que constitui o planeta ficaria completamente desolado. Toda a vida acabaria. Rios, mares, plantas, seres humanos, todos acabariam. Eles dizem que o Sol talvez durará somente mais 6 bilhões de anos. Eu nem estaria aqui, para saber disso. Nem duraremos tudo isso. E de fato, as Escrituras dizem que um dia o Sol desaparecerá. Eu acho que a ciência ela tem um certo apoio das Escrituras, né? Porque um dia as Escrituras dizem que o Sol não mais existirá. A Bíblia de fato diz que não vai mais existir Sol. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, diz: então já não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Aquela grande estrela, aquele grande luzeiro do céu, que ajuda a ter vida na terra, deixará de existir. E aquele que de fato sustenta a vida, e também o próprio sol, é que reinará com todos aqueles que crerão no Senhor Jesus Cristo. O sol não haverá mais necessidade dele. O Senhor Jesus Cristo estará. O sol, a luz do mundo, brilhará sobre todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo e reinarão para sempre com Cristo. Que grande dia! Quem tem certeza de que estará nesse grande dia? É pouca gente. A Bíblia diz que são poucos mesmo, né? Quem tem certeza que estarão nesse grande dia? Mais gente, olha, estou com pressão, né? Com pressão. O Senhor Jesus Cristo, ele se autoconclama, ou ele se autodeclara a luz do mundo. Ele se declara a luz do mundo, assim como Deus é a luz, o sol. Jesus Cristo é aquele que se diz: eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo, no versículo 12 do capítulo 8, diz: eu sou a luz do mundo. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele declara a segunda de muitas das suas afirmações com a expressão eu sou, uma expressão que é usada unicamente para Deus no Antigo Testamento, para Deus Pai. Quando Moisés se encontra ali, ou é convocado a libertar o povo de Israel, Moisés pergunta: quem eu vou dizer que o Senhor é? O Senhor Deus então diz:
diga aos filhos de Israel que o Eu Sou me enviou. Eu Sou significa que Jesus Cristo é eterno. Ele não passou a existir em um ponto na eternidade, mas ele sempre existiu. Jesus Cristo, então, pode afirmar que ele é o Eu Sou. E ele diz aqui, portanto, que ele é a luz do mundo. Ele não tem a luz. Ele não reflete a luz. Ele é a luz do mundo. João, no que nós chamamos de prólogo, que seria a introdução, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, o versículo 14, alguns dizem que vai somente até o versículo 14. No prólogo, o evangelista João diz que o verbo é chamado também, ou o verbo que se fez carne, é a luz dos homens. Jesus aqui está numa festa chamada Festa dos Tabernáculos, uma festa comum dos judeus, uma das grandes festas dos judeus, as quais Deus estabeleceu para que o povo pudesse comemorar, lembrando dos grandes feitos do Senhor quando tirara o povo da terra do Egito. Deus estabelece memória perpétua para que os israelitas, os judeus, pudessem lembrar daquilo que aconteceu aos seus antepassados, quão grande graça o Senhor teve para com o povo de Israel, livrando o povo da terra do Egito. O povo andou vagando pelo deserto e à noite não tinham luz de porte, não tinham luz pública, como nós temos hoje. E que o que os fazia ser iluminados durante a noite era o quê? Os irmãos lembram? Uma coluna de fogo, uma grande coluna de fogo, não só para iluminar, mas também para aquecer aquele povo. Deus guiara o seu povo para a terra prometida por meio daquela grande coluna de fogo, que eles poderiam então conhecer o caminho, olhar para o caminho. A luz, ou a festa dos tabernáculos, costumava acender luzes nessas festas, no templo, ou em algumas tendas. Eles faziam pequenas tendas, e nessas tendas eles enchiam de luzes, de velas, representando a luz, ou a coluna de fogo que guiou o povo de Israel. O Senhor Jesus Cristo, ele se apropria, portanto, dessa alusão do fogo, da coluna de fogo, e aplica para si próprio essa ideia de ser luz, de ser a luz do mundo, aplica para si próprio a alusão da luz que os hebreus colocavam nas suas casas, colocavam no templo, lembrando da luz, do grande fogo, da grande coluna de fogo. Jesus Cristo, então, se apropria dessa alusão, provando ele ser a verdadeira luz que guia o mundo. Jesus Cristo é a verdadeira luz que guia para a terra prometida. Jesus, ele próprio é a luz do mundo e ninguém mais. Ele em pessoa, Jesus Cristo em carne, o Verbo encarnado em corpo, ele é a luz. E ele é a luz porque somente em Jesus, somente nele e por meio dele, todos os gloriosos atributos da divindade, todos os gloriosos atributos de Deus brilham de modo resplandecente na sua pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer que nele, no corpo de Cristo, na sua carne, habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Jesus Cristo, tornando, portanto, ou
provando, portanto, que Jesus Cristo não é mais um profeta, não é mais um grande homem, não é nenhum Marte, mas é o próprio Deus encarnado. E ele se intitula, portanto, a luz para o mundo, ou a luz do mundo. Moisés viu um pouco da glória de Deus. As Escrituras dizem que ele ficou com o rosto resplandecente. Êxodo diz isso. Jesus não viu um pouco de Deus como Moisés. Ele estava com Deus. Ele veio de Deus. Ele é o próprio Deus. A sua luz não é derivada de nada além dele mesmo. Jesus não é um reflexo apenas. Jesus é a própria luz. Jesus não irradia a luz de outros. Jesus é a luz. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Tudo o que o Pai é, o Filho também é, Jesus Cristo é. Toda a glória que o Pai carrega para si pertence também ao Filho. Quando o Filho é glorificado, Jesus Cristo é glorificado, o Pai também o é. Quem vê a Cristo vê também o Pai. O Filho, Jesus Cristo, é essencialmente igual ao Pai. O Evangelho de João é uma declaração, é uma carta para provar essa verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, portanto, igual a Deus. E por isso ele pode dizer que é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo porque o próprio Deus habita, a própria divindade habita no seu corpo. É aquele que habita em luz inacessível. 1 Timóteo, capítulo 6, 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Luz essa que homem algum jamais viu em seu resplendor, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Jesus Cristo é essa luz. E o Senhor Jesus Cristo, portanto, provando que é a luz do mundo, ou autoconclamando a si mesmo como a luz do mundo, como aquele que ilumina o coração dos homens, o Senhor convoca as pessoas a olharem não para aquelas luzes bonitas. A cidade ficava linda, toda iluminada, e era um espetáculo de fato. Jesus os chama não para olharem para essas luzes, mas para olhar para a verdadeira luz. O Senhor os chama como chamam os cegos, que não podem perceber a luz, a não ser que sejam levados, forçados, por assim dizer, a perceber essa luz. Aqueles que estão acostumados com as densas trevas não podem perceber a luz se não forem chamados à atenção, se não forem conclamados a olhar, se não forem persuadidos, forçados a olhar para a luz verdadeira, Jesus Cristo. Jesus Cristo então chama, não olhem para essas luzes belas, olhem para a verdadeira luz, que sou eu, a luz do mundo. A pergunta é, o que acontece quando o pecador responde à graça do chamado de Jesus a olhar para ele como a luz do mundo? Essa noite, eu não quero que você olhe para mim, o pregador. Eu não sou nada. Eu não quero que você olhe para os seus irmãos ou para as pessoas que estão ao seu redor. Essa noite, Jesus está chamando você a olhar para Ele. Que você possa olhar para Cristo essa noite. Olhe para Cristo. Experimente
aquilo que a luz, o efeito que a luz produz em você. Então, o que acontece quando o pecador responde à graça do chamado de Jesus e olha para ele? Nós temos pelo menos duas respostas para essas perguntas. Jesus Cristo nos dá aqui duas respostas que respondem essa pergunta. O que acontece quando nós olhamos para Cristo como a luz? Em primeiro lugar, Jesus Cristo diz que aquele que olha para ele, a luz do mundo, não andará nas trevas. O esforço aqui é simples, então eu quero que você perceba bem. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Queridos, a Bíblia descreve a condição do mundo caído. Entenda o mundo caído como o sistema ou as pessoas que não querem Deus, que rejeitam a Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus. A Bíblia descreve esse mundo caído, a condição desse mundo caído e sem Deus, como envolto em densas trevas. A Bíblia descreve ou caracteriza a condição do mundo sem Deus, alheio a Deus, distante de Deus, rejeitando a Deus, como aqueles que estão envoltos em densas trevas, tão densas que podem ser apalpadas. Paulo diz em Colossenses que Deus, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus nos resgatou do império das trevas. Aqueles que ainda não foram resgatados para pertencerem a Cristo e viverem para Ele, sendo discípulos de Jesus Cristo, as Escrituras dizem que eles vivem no reino de trevas. Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 16, menciona uma profecia a respeito de Jesus Cristo, que dizia que o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz de Deus. O que Mateus está dizendo aqui é que antes de Jesus Cristo chegar em Jerusalém, antes de Jesus Cristo nascer como um bebê de Maria, o povo ao qual ainda não tinha recebido a luz que é Jesus, andava ou vivia em trevas, jazia, estava definhando em trevas. No capítulo 3 desse evangelho aqui, no capítulo 3, João diz que os homens rejeitam a Jesus Cristo, porque eles rejeitam a Jesus como a luz, porque eles amam mais as trevas que a luz, porque as suas obras são más. Versículo 18, versículo 19, do capítulo 3 desse evangelho aqui. E não poderia, queridos, haver outra figura que pudesse descrever de maneira tão convincente, tão clara, a condição do pecador sem Deus, senão a figura das trevas. As trevas descrevem a obscuridade, a falta de percepção das coisas. Você já precisou sair horas da noite e você percebe que a luz acabou. Você conhece toda a sua casa, você conhece o caminho para o banheiro. Mas é impossível que você não tropece em alguma coisa. As trevas, portanto, descrevem essa condição de falta de percepção, de claridade, de clareza, para perceber as coisas de Deus. As trevas descrevem, então, essa obscuridade de entendimento, a falta de conhecimento das coisas que desrespeitam a Deus, a falta de conhecimento concernente às coisas de Deus.
Não somente, ou essa falta de percepção, de entendimento, não é somente ignorância ou a falta de entendimento intelectual, mas descreve a rebelião deliberada para com Deus. A falta de clareza no entendimento por meio do Senhor Jesus Cristo, a falta da luz de Cristo na mente de alguém, não é apenas uma falta de conhecimento a respeito de Deus. Não saber intelectualmente, mas uma atitude de rebeldia, de perceber, de entender de certa maneira, mas ignorar, saber o que é errado e ainda assim amar o que é errado. Saber que Deus é bom e rejeitar a sua bondade. Saber que Deus oferece um caminho para a salvação e eu ignoro esse caminho. A falta de conhecimento é, portanto, uma falta ou uma rebelião deliberada e consciente de Deus e do Evangelho. É a rejeição completa dessas coisas. João capítulo 3, 19, como eu mencionei, os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. São nas trevas, no ambiente de trevas, que o homem sem Cristo pode praticar aquilo que desagrada a Deus. Essa comparação que a Bíblia faz das trevas com a falta de conhecimento e da rejeição deliberada para com Deus no homem natural é de fato muito apropriada para essa ideia de obscuridade ou de viver em trevas. Porque quem anda na escuridão não pode ver aonde anda. Não pode perceber as coisas, os obstáculos, os caminhos pelos quais ele pode se desviar. Ele não percebe o quão podre é o seu caminho em que ele caminha. O quão terrível é o caminho pelo qual essa estrada o conduz. A escuridão, ela não é existente ou ela não está apenas ao derredor das pessoas. Essa escuridão, ela está dentro do coração, no interior do coração do homem. E é exatamente por isso que essa condição o impede de reconhecer, de contemplar a sublimidade do conhecimento de Cristo, a beleza de Cristo. Você não consegue amar a Jesus, você não consegue se deleitar em Cristo, você não consegue se render a Cristo, porque você não o conhece. Você não consegue, com seu entendimento, intelecto obscurecido, reconhecer a beleza do Senhor Jesus Cristo. Essa noite, o Senhor Jesus Cristo quer que você perceba quem Jesus Cristo de fato é. A escuridão, ela se torna pior, porque ela reside no núcleo do nosso ser, no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso entendimento. Você certamente já experimentou andar na escuridão. E você já deve ter percebido como é difícil encontrar o caminho certo. Essa é a condição daqueles que não têm a luz de Jesus Cristo. Não conseguem, se esforçam, inventam tudo o quanto, mas não conseguem encontrar. Assim é a condição da humanidade, sem o conhecimento verdadeiro e iluminador de Deus. Anda como se estivesse na mais profunda escuridão. Não sabe a que caminho tomar. Não sabe qual o caminho ao Pai.
Em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que o Deus deste século, com D minúsculo, Satanás, o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam e não se convertam. Provérbios capítulo 4, versículo 14, versículo 19, diz que o caminho dos ímpios, dos pecadores, sem Cristo, sem Deus, é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. E talvez seja essa a sua condição essa noite. Essa escuridão não está fora de você. Essa escuridão reside, se encontra na sua mente, no seu coração. Por que eu sei disso? Porque as Escrituras falam, Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim, o apóstolo Paulo, exortando os efésios, crentes efésios, diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que vocês não devem mais andar como os gentios que não conhecem a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem e pela dureza do seu coração. Ignorância e rebelião, dureza do coração. O mais triste nisso tudo é que aqueles que habitam no reino das trevas, como o apóstolo Paulo chama em Colossenses capítulo 1, versículo 13, eles estão como que adaptados à escuridão. Estão como que acostumados com a escuridão. Qualquer feixe de luz, eles rejeitam. Eu lembro quando os meus meninozinhos eram bebezinhos, tinham acabado de sair da barriga da mãe, naquele localzinho ali escurinho, né, aconchegante. E aí queríamos manter ele ainda ali naquele local ali um pouquinho mais escuro. E quando ligávamos a luz, ele ficava tentando fechar os olhos, incomodado com a luz. Assim é aquele que vive no reino das trevas. Assim é aquele que está acostumado com a escuridão do pecado. Assim é aquele que está acostumado em viver as suas vidas distante de Deus. Qualquer feixe de luz o incomoda. Qualquer coisa que a palavra de Deus fala contra algo do seu coração, contra algum pecado do seu coração, incomoda, porque é luz e você anda nas trevas. A verdade incomoda o pecador. Mas a luz é luz, não se compara com as trevas. O Evangelho é essa luz que ilumina os olhos do homem, que ilumina os olhos do coração e que de maneira sobrenatural, Cristo abre os nossos olhos, doendo, mas que rapidamente nos acostumamos com a beleza do dia. Eu acho que eu já falei alguma vez aqui, mas eu comparo o Evangelho, ou a mensagem do Evangelho, como alguém que está em uma câmara escura, aprisionado, que nunca experimentou a luz do dia. Quando nasceu, foi colocado nessa câmara escura. Alguém providencia e abre uma porta. Essa porta dá para um lindo jardim, iluminado, em que o sol ilumina as flores, os animais, o céu azul. E aquela pessoa acostumada com a escuridão rejeita no primeiro momento, mas percebe que a luz, que lá fora é muito melhor. Cristo encontra o pecador nesta câmara
aprisionado em seu pecado, na escuridão da sua ignorância, do seu pecado, e Cristo o traz para fora, mas não para revelar um lindo jardim, mas o Criador do lindo jardim, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo garante que aquele que o segue, aquele que olha para a luz, não andará nas trevas, porque o Senhor mesmo o guiará, como em pleno dia. O Verbo de Deus, a luz do mundo, é a lanterna, é essa luz que nos ilumina por dentro. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, um dos livros mais vendidos da história, um dos melhores livros que conta, ou que ilustra a vida da caminhada cristã. Ele conta que o cristão, que é o personagem que representa os cristãos, ele é chamado de cristão, em um determinado momento da sua peregrinação, até ele sai da sua cidade, que está sendo destruída pelo fogo eterno, e ele caminha para a salvação. Enquanto ele está peregrinando na sua caminhada até a salvação, até o grande portão, a grande luz, o portão de ouro, ele teve que enfrentar o que é chamado de Vale da Sombra da Morte. Ele descreve aquele vale como sendo sombrio, cheio de armadilhas e perigos mortais. As trevas eram tão densas que elas podiam ser apalpadas. Ele não sabia onde pisar. Do seu lado existiam abismos de um e de outro lado. Demônios e feras estão ali tentando agarrar as suas pernas para tentar puxar, e ele não consegue ver por onde anda. Porém, à medida em que ele caminha e enfrenta esse vale da sombra da morte, ele confia no Senhor. Ele olha para frente e vê o sol raiando, iluminando o seu caminho, de modo que ele não mais tropeçaria, mas que ele poderia enxergar os obstáculos no seu caminhar. E ele pôde passar pelo vale da sombra da morte. Jesus Cristo é essa luz que ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos perceber o perigo que estamos correndo. Jesus Cristo é aquele que ilumina os nossos olhos para perceber o caminho horrendo que estamos caminhando. Aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo podem perceber não só a gloriosa luz que os guia, mas também como, por meio dela, enxergar esses perigos e enfrentar esses perigos, ou se desviar desses perigos que o espreitam. Viver na escuridão do pecado é não compreender que você é um pecador. Viver na escuridão do pecado é você não compreender que você merece a justiça de Deus, porque você desonra a Deus, você peca contra Deus. Viver na escuridão do pecado é não compreender essa realidade tão essencial, de que os meus pecados, eles são uma ofensa ao meu Criador, que é santo, que é puro, que é perfeito. Viver na escuridão é não dar a mínima importância para o futuro da sua alma. É ignorar as questões eternas das Escrituras, das verdades de Deus. Viver na escuridão é valorizar demais o que é passageiro, o que é moralmente mal, o que é meramente terreno. Viver na escuridão é viver crendo nas suas superstições.
Viver na escuridão é ter uma visão, uma esperança vazia. Baseado ou baseada, essa esperança vazia, é quando você baseia a sua vida nos seus méritos, naquilo que você pode fazer de bom. Só que você percebe que aquilo que você faz de bom não cobre, não ultrapassa o que você faz de ruim. Viver na escuridão é não contemplar a beleza de Cristo. É não olhar para Cristo como o bom pastor que dá vida para as suas ovelhas ou pelas suas ovelhas. Viver na escuridão é não ver em Cristo, Jesus Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que pode perdoar completamente todos os meus pecados. Permanecer na escuridão é não compreender que aquilo que Cristo fez na cruz foi para me substituir. E que somente por meio de Jesus Cristo, esse pecado que tanto ofende o meu Deus, Criador, ele é perdoado em Cristo. A pergunta é, você ainda permanece na escuridão? Se a resposta for sim, eu permaneço na escuridão. Se você compreendeu que você permanece na escuridão por meio de tudo isso que você acabou de ouvir, a sua atitude não é me deixe aqui. A sua atitude deveria, Senhor, me tira daqui. Eu quero sair dessa condição. Eu quero ver a tua face, Senhor. Eu quero te amar. Me ensina a te amar. O Senhor então convida os pecadores a olharem para Ele. Sigam-me e vocês não andarão nas trevas. Que convite maravilhoso. O pecador, ao seguir Jesus, terá seu entendimento iluminado pelo poder do Espírito Santo, podendo assim compreender as verdades eternas que nos salvam. Em último lugar, aquele que olha para Cristo não andará mais em trevas, mas não só isso. O Senhor Jesus Cristo diz que ele terá a luz da vida. É isso que ele diz. Olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida em si. Para que possamos andar na escuridão à noite, nós precisamos de uma lanterna, né? Utilizar uma lanterna. Antigamente usávamos uma lamparina. E quando nós éramos meninos, a gente pegava uma lata de óleo ou de leite, né? Fazíamos uns furinhos atrás. Rapaz, eu estou lembrando disso agora. Nesse período de inverno, acabava a luz, não podia pegar um sereno, né? Acabava a luz, a gente botava uma velinha ali e saía na rua. Andando, um monte de lanterninha, né? Que sentimento maravilhoso, né? Lembrar disso. Hoje nós temos lanternas potentes, pequenininhas e que parece o dia, né? Precisamos de luz. Porém, a luz de Cristo não é uma lanterna. Não é uma lanterna externa a nós. E nem é como uma coluna de fogo que guia o povo no deserto. A luz do Senhor nos ilumina por dentro. Nossa mente é iluminada. Nossa compreensão é esclarecida. Ter a luz da vida, ter a luz ou ser portador da luz, é carregar a convicção da vontade de Deus para as nossas vidas. Esse papel de iluminar por dentro, esse papel de nos fazer portadores da luz, é um trabalho feito pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos ilumina o coração, o nosso entendimento, nos convence, nos
faz compreender as verdades espirituais, as verdades necessárias para a nossa vida neste mundo caído. Nos traz esperança neste mundo caído, porque ele nos ilumina os olhos e podemos viver neste mundo que não tem esperança, que vai de mal a pior, em paz, com alegria. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 16 e 18, Efésios capítulo 1, 16 e 18, diz assim, o apóstolo Paulo agradecendo a Deus pela vida dos Efésios, ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória que os aguarda, ou a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse trabalho de iluminar-nos por dentro é um trabalho do Espírito Santo de Deus. As realidades da salvação são reveladas a nós por meio das Escrituras trazidas pelo Espírito Santo, clareando o nosso entendimento para compreendermos as verdades. Foi isso que os discípulos perceberam quando Jesus Cristo os ensinou. Lucas capítulo 24, pertinho aí de João, só voltando aí um pouquinho. Lucas 24, estamos concluindo aqui. Versículo 44 e 46. Diz assim: Jesus Cristo aqui já havia ressuscitado dos mortos, e Jesus Cristo faz algo interessante aqui na vida dos discípulos. Versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhe disse, Jesus aqui já tinha sido ressuscitado, já tinha aparecido aqui, estava aqui diante dos discípulos, ele diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ou das trevas haja a luz, ou haja luz, em Gênesis capítulo 1. Ele mesmo, continuando ainda o versículo, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aquele que disse haja luz, aquele que criou as coisas, todas as coisas com a sua palavra, é o mesmo que diz haja luz no seu coração. E você passa a compreender as verdades da palavra de Deus. Portar a luz da vida é ter certeza da salvação, convicção de que somos filhos de Deus, de que nós pertencemos a Deus. Aquele que tem a verdadeira luz, que é o portador da verdadeira luz, não anda em incertezas, em dúvidas. Todos aqueles que conhecem verdadeiramente Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, vivem em convicção. Não porque são orgulhosos, não, mas porque confiam e creem nas verdades das Escrituras. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo dizem: eu tenho certeza da minha salvação. Não porque ele se acha melhor,
não porque ele faz por onde ganhar a salvação, não porque ele tem força ou habilidades pelas quais ele pode ganhar a salvação, mas porque Jesus Cristo os diz. E ele confia na palavra de Cristo. Por isso ele tem convicção, porque ele anda na luz de Cristo, que o iluminou. Ele é o portador da luz de Cristo. Ele tem a certeza da salvação, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz em João, no texto que nós estamos olhando, capítulo 3, versículo 36. Olha o que Jesus Cristo diz aqui. Olha, porque aqueles que são iluminados pelo Senhor, têm a luz de Cristo, eles podem ter certeza, convicção e viver neste mundo caído, neste mundo mau, com alegria, com esperança, sem medo da morte. Porque Jesus Cristo diz, versículo 36, por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, Jesus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para possibilitar a salvação de alguns. É isso que o texto diz? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. De quê? Da sua condição de habitante das trevas, da sua condição de obscuridade de entendimento. As Escrituras dizem com convicção que aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. É por isso que Cristo quer que você olhe para Ele. Não para que você tenha saúde boa. Não para que você experimente uma vida de prosperidade, mas para que você experimente a realidade da vida eterna. A certeza de que quando você morrer, e não se, porque é certeza, a morte chega. Quando você morrer, você estará com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Ele dizia, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz, olha, eu não sei o que hei de fazer, eu não sei se eu vou ficar aqui com vocês, ensinando vocês a palavra de Deus, ou se eu vou partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Jesus Cristo diz para aquele ladrão que está ao seu lado, o ladrão diz, arrependido, olha, nós pecamos, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas o Senhor nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus Cristo diz, se você perseverar, você vai estar comigo. É isso? Jesus Cristo não diz isso. Jesus Cristo diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é certeza. Nós precisamos ter certezas para que nós não vacilemos neste mundo. Não somente isso, mas nós seremos como um farol. João diz, o evangelista diz, que João não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. Jesus Cristo, no capítulo 5 de João, ele diz, olha, João era apenas uma lâmpada que refletia a luz verdadeira. Jesus, nós somos portadores da luz, não somente internamente, que nos traz convicção, mas nós irradiamos essa luz para o mundo, de modo que Jesus Cristo diz para os seus discípulos, em João capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz, vocês são a luz do mundo.
Ele diz ainda mais no versículo 15: e como luz, vocês não podem ser acesos como uma lamparina e serem colocados debaixo de um cesto. Vocês precisam ser colocados em um pedestal, em lugar alto, para que vocês possam iluminar todos que se encontram na casa. Aquele que segue Jesus não andará nas trevas, é portador da luz e irradia essa luz. É o reflexo de Jesus. Essa luz que irradia deve ser o reflexo de Jesus na sua vida. A pergunta é: você reflete Cristo? Você reflete a verdadeira luz? Você que está aqui essa noite, que não é um discípulo de Jesus Cristo ainda, mas que tem alguém que é. Você percebe na vida deste irmão que ele reflete Jesus? Pouco que você conhece a respeito de Jesus, ele parece com Jesus naquilo que ele fala, na forma como ele anda, na forma como ele lida com as pessoas, na forma como ele lida com você. É isso. Refletir Jesus Cristo é dessa maneira, é fazer isso. É viver como Cristo, amar como Cristo, pregar como Cristo, ter convicção como Cristo, viver segundo a vontade do Pai como Jesus. Nosso dever, crente, é brilhar. E se você não brilha, então você não tem Cristo. Você não tem Jesus. E você precisa ser iluminado por Ele. Seguir a luz, que é Cristo, implica em confiar nele, em obediência. Olhar para Cristo é crer verdadeiramente nele, é amá-lo, é obedecer os seus mandamentos, que não são penosos, não são pesados. Você deve seguir a liderança da luz, que é Cristo, e não tentar estabelecer os seus próprios caminhos, que só te conduzem à morte, à perdição, ao erro. Você pode perceber, se você está nas trevas, se a luz está ausente de você, quando as verdades espirituais que você ouve não fazem diferença nenhuma na sua vida. O mundo e o que é terreno o fascinam, ao ponto de ignorar as coisas eternas. Você pode perceber que você está nas trevas quando as verdades não fazem diferença nenhuma para a sua vida. Você vai voltar hoje para sua casa e o que você ouviu não faz nenhuma diferença. Peça a Cristo que Ele resplandeça no seu coração. E que você possa perceber a sublimidade de Cristo. Essa é a minha oração para você. Essa noite, Cristo está chamando, clamando. Olhe para a luz. Não é uma luz, é a luz que ilumina o mundo. Não continue vivendo nas trevas da ignorância. Ame a Jesus. E você vai experimentar de maneira especial como é viver nessa luz. Amém? Baixa a sua cabeça e vamos orar. E talvez essa noite alguém aqui compreendeu. E talvez você pode orar: Senhor, eu tenho andado nas trevas. Sim, eu não tenho compreendido as tuas verdades, eu não tenho levado a sério, mas hoje eu compreendo que eu não posso permanecer nessa escuridão do meu pecado. Me salva, Senhor. E se você compreendeu isso essa noite, você pode falar comigo, levantar a mão, dizer: eu quero Jesus, eu quero essa luz, eu quero ser iluminado por Jesus, viver para Ele, para a glória dEle. E ver o que é que tem para mim. Senhor, é a Tua palavra que está sendo exposta, o Teu Evangelho, que é o poder da salvação essa noite. Certamente o Senhor não trouxe
aqueles que não te conhecem ainda, ou pelo menos não têm um relacionamento contigo em vão, o Senhor trouxe, porque o Senhor quer ser conhecido por eles. Se revela, Senhor, aos seus corações, de maneira especial. Que essa noite haja salvação. Não para acrescentar números, mas para acrescentar números de salvos, para a tua glória. Para que mais pessoas o adorem, o louvem. Te louvamos, Senhor, por tua graça, teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.